Quando eu estudei esses povos, em 2009, a conclusão da tese, o povo arara e o povo gavião, daqui da região do Paraná, eram povos que tinham um contato de 50, 60 anos. Então, assim, qual que é o sentido da escrita para esses povos? E a minha preocupação era exatamente saber como é que eles aprendiam e que finalidade é que eles davam a esse conhecimento em relação às diferentes línguas que eles utilizassem, né? Tanto a língua portuguesa como a língua indígena ou as línguas indígenas, no caso de aldeias que têm mais de uma etnia, de mais de um povo. E aí, essa escavação, num primeiro momento, ela acontecia e ela acontece, essa escavação oral de entender esses sistemas próprios. Por outro lado, uma escavação também bibliográfica, que era de entender com a produção, o que as pessoas já tinham pensado a respeito sobre isso, principalmente os pesquisadores e as pesquisadoras. E uma outra coisa que nós fomos atrás foi para ver também os memoriais dos próprios estudantes da licenciatura intercultural, que na maioria são docentes. Então, assim, como que eles aprenderam? Uma coisa que a gente fazia muito no Profa, né? Como que eles aprenderam, como que elas aprenderam a ler e escrever. E aí a gente esbarrava nos diferentes períodos de como é que essa ideia de educação escolar ela vem para as aldeias. A gente vai ter muito forte ali os vestígios, os resquícios empiristas, né? Nós vamos ver muito ali os caminhos suaves na língua indígena, né? Nós vamos ver muito forte ainda essa perspectiva integracionista, essas formas de aprender dos sistemas próprios, que era o que nos preocupava, né? E aí, esses memoriais, eles, até hoje, é quase que uma metodologia que a gente trabalha para poder se aproximar. A gente só tem como saber como é que os indígenas, até então consideradas sociedades ágrafas, como é que eles compreenderam essa coisa do registro escrito, né? E como é que foi esse processo. E aí, um outro ponto que nós passamos a observar e a considerar nessa discussão, e aí isso bem forte no próprio PIBID indígena, né, que nós trabalhamos nesse período que eu coloquei para vocês, esse desafio de pensar essa leitura e essa escrita, não é? Mas fazendo um diálogo, e isso é bem complicado, não sei se vocês vão entender, porque ainda estou arrumando isso na minha cabeça também, e aí eu já vou pedir perdão se ficar alguma coisa, mas uma boa pergunta pode me ajudar a organizar isso melhor. Como que essas demandas por escrita e por leitura que a sociedade hoje cada vez mais nos empurra, indígenas, não indígenas, a gente tem esse contexto muito forte. Então, assim, como é que a gente pode, e aí principalmente as populações indígenas, são algumas inquietações que eu tenho colocado para algumas pessoas, não é? Como é que essas demandas atuais elas podem se relacionar de alguma forma, né, com essas formas de aprendizagem e principalmente com essas demandas que hoje os povos indígenas têm. E aí a preocupação é, além de compreender, além de produzir esse inventário sobre como esses processos acontecem e até que ponto as comunidades indígenas elas têm compreendido essas diferentes concepções sobre o que significa aprender a ler e escrever e qual a relação desse conhecimento com as demandas, né, da cultura escrita, um dos pontos assim que a gente vem discutindo muito é tentar perceber esse processo inicial tomando por referência desde os relatos orais, desde a produção de memoriais e desde as atividades dos cadernos das crianças. Então, assim, quais são os elementos comuns que a gente observa que persistem, né, ainda nessa discussão? Coisas que alguém lá na oralidade disse, olha, eu tive uma experiência de 2, 3, 4 meses numa sala de alfabetização. Não aprendi a ler e escrever convencionalmente, mas eu aprendi isso, isso e isso. E aí você tem depois um memorial escrito por um estudante ou por um professor indígena, uma professora. E
Depois você tem os cadernos das crianças. O que a gente vai perceber? A gente vai perceber que nesses 3 momentos diferentes persistem alguns comportamentos. Nós temos alguns elementos comuns. E, por outro lado, os cadernos também têm nos oferecido, e os memoriais, principalmente os cadernos dos memoriais, eles têm oferecido também alguns outros elementos que fazem a gente perguntar, né, como é que essa questão se traduz ali na mentalidade indígena. Então, assim, pelos cadernos, nós observamos principalmente aquela memória da professora alfabetizadora, ou do professor alfabetizador. Essa memória ela ainda se presentifica muito forte, né, nas atividades, aquelas mesmas atividades que a professora fazia. Um professor não indígena, pedia para que ela cobrisse um traçado. E ela reproduz essa mesma atividade na sala de aula. E aí, quando a gente perguntava, né, no trabalho do PIBID, tá, uma criança que aprende a cobrir traçados, o que isso tem a ver com ler e escrever? Né? O que essa criança aprende quando ela cobre o traçado? Ela aprendeu o quê? E os próprios estudantes falavam, ela aprendeu a cobrir o traçado. E o que isso tem a ver com a aprendizagem da leitura e da escrita? E aí era um ponto interessante para a gente discutir. E foi a partir desses pontos comuns que nós fomos traçando, então, o trabalho. Que aí ficou nesses elementos da alfabetização empirista, e aí a gente vê que esse tempo, essa temporalidade da presença das cartilhas, as cartilhas produzidas pelos missionários, as cartilhas produzidas pelos linguistas, esse tempo ele ainda repercute de uma maneira assim muito forte. E ele tensiona as demandas de escrita, porque ao mesmo tempo que se ensina de uma forma mecânica a compreensão e a funcionalidade da língua, por um outro lado, né, o que nós vamos perceber é que as demandas da própria comunidade, da própria aldeia, muitas vezes coloca esse professor, essa professora, numa situação que há uma dificuldade de responder. E nós estamos inferindo que ela está, muitas vezes, relacionada a essa forma inicial de contato com a escrita. E aí, como é que, nessa temporalidade ocidental do século XXI, como é que principalmente as universidades, principalmente as licenciaturas interculturais, como que elas podem ampliar e aprofundar? Porque se a alfabetização em 1970 e 1980 ela é considerada o grande tema de discussão nas comunidades indígenas, principalmente em função do estabelecimento do contato e da reivindicação por escola, e nesse período reivindicar escola era exatamente reivindicar as aprendizagens da leitura e da escrita. E aí, assim, essa escola cresceu, então a alfabetização ela não tem mais esse status. E aí, nós avaliamos que a ausência dessa discussão, ela talvez, a ausência da discussão que eu estou falando, a ausência da discussão pelas comunidades, né? Essa ausência dessas discussões, elas provavelmente, elas estão, de certa forma, comprometendo, até porque eu até entendo que tem muitas demandas, tem muita coisa para ser discutida, né? Os povos indígenas, o tempo inteiro, eles estão com muitas demandas para resolver. Mas o que eu percebo é que a ausência dessa discussão da alfabetização, ela tem meio que contribuído para precarizar ainda mais. Houve a maior parte dos professores e professoras que tinham uma experiência nesse primeiro momento, elas foram para os anos finais, ou foram para o ensino médio, e, pelo menos aqui em Rondônia, o diagnóstico que a gente tem é que boa parte das escolas de alfabetização, elas têm apenas um professor mais inexperiente
e um professor que muitas vezes ele vai alfabetizando, né, naquela formação que ele teve, a formação de pele, a formação de vivência, a formação que ele expressa no memorial dele. E aí o desafio na licenciatura e com esse grupo de colegas é olhar esse campo, né, da alfabetização nas aldeias indígenas, e aí aqui em Rondônia e noroeste do Mato Grosso, exatamente com essa preocupação de compreender e de produzir questionamentos sobre esse início e sobre essas finalidades. Quanto às finalidades, aqui no PIBID, nós achávamos que a gente iria trabalhar um segundo momento, e aí acabou não dando certo. Então, nós trabalhamos só o processo de construção, o processo das aprendizagens. Mas na tese, nós trabalhamos um pouco essa questão da apropriação. Eu aprendo a ler e escrever, eu aprendo a ler e escrever no português e na língua indígena, e eu aprendo para quê? Eu aprendo para produzir documentos, para reivindicar, eu aprendo para me comunicar com outra pessoa. E hoje, com a escrita no suporte eletrônico, no celular, eles aprendem também para isso. E o que é mais incrível é que os registros escritos são quase todos na língua. Claro que o que vai definir isso é o falante. Se os indígenas mandam uma mensagem para mim, eles vão mandar, se eles vão enviar uma mensagem, eles vão enviar uma mensagem em português. Eu sou muito ruim em língua indígena, falo muito pouco. Se eles vão enviar uma mensagem para um falante da mesma língua, isso vai ser na língua indígena escrita. E eu acho que é uma pequena brecha para a gente continuar fazendo esse debate sobre o início da aprendizagem e esse processo de apropriação a partir das diferentes finalidades da cultura escrita. Obrigada.